do Instituto Mediari, junto com a Kátia Tokoro, que também está na tela. E nós temos nossos dois palestrantes, os palestrantes do setor, os convidados do setor hoje, que são a Elaine Palmer, que já tem estado conosco também em outras conversas, nos grupos de estudos, e o Leonardo Pereira. Eles vão ser apresentados para vocês depois, com mais vagar e com mais detalhe, pela coordenação do setor. Mas, enquanto vocês chegam, eu quero lembrar que esse ano o Mediari terá os seus webinários mensais dedicados aos setores temáticos de estudo. Então, cada um dos setores que tem reunião mensal de estudo ficou responsável, cada setor ficou responsável por um mês. E nós temos, nesse mês, o setor empresarial, convidando a Elaine e o Leonardo com esse assunto super instigante, né, que é sobre a agenda ESG na mesa dos executivos das empresas, né, na mesa da governança das empresas. Então, sejam todos muitíssimo bem-vindos. Boa noite. Uma pena que a gente não possa ver os rostos de vocês, mas estão chegando aqui boa noite pelo bate-papo, pelo chat. Quero lembrar que a participação de vocês vai se dar exatamente pelo chat. Então, façam perguntas, se tiverem, ofereçam comentários, e pelo Q&A também. Eu estarei super atenta a essas duas entradas de perguntas e de comentários, e depois eu transmito para os nossos coordenadores do setor empresarial para que eles possam compartilhar com os convidados do dia de hoje. Bem-vindos, boa noite a todos. São 18h05. O que é que vocês acham, Manuel e Kátia? A gente pode começar? Vamos começar para... Ok. Então, deixa eu dar um aviso. Desculpa, Manuel. Se organizem, se vocês não prestaram atenção na divulgação, o nosso webinário hoje tem duração de 1h30, tá bom? Então, vai haver tempo suficiente para conversa com vocês. Aqueles que não tiveram atentos, porque o padrão tem sido 1h, a gente vai estar juntos até 7h30. Tá bom? Obrigada. Boa noite. Bom, então, dando início, né, eu queria agradecer aí a Tânia, a Kátia, e apresentar a Elaine Palmer, que tem longa trajetória no BMA, no escritório de advocacia, é uma advogada extremamente experiente, com atuação em capitalismo consciente, em mediação, com uma experiência riquíssima na área. Leonardo Pereira, engenheiro, economista, administrador de empresas, presidente da CVM, uma grande personalidade também, com grande experiência na área, consultor, também com formação em mediação. Então, nós vamos formar hoje a nossa mesa redonda com eles dois. E o nosso tema é a agenda ESG, né? ESG. E fazendo uma breve introdução desse tema, é um tema extremamente relevante. A gente adotou um artigo da McKinsey que fala que a agenda chegou à mesa dos CEOs das companhias e também dos conselhos das companhias, né? E como o diálogo pode impulsionar essa agenda. E nessa breve introdução, eu só queria pontuar, quer dizer, os itens dessa agenda, né? O ESG significa o E quer dizer meio ambiente, quer dizer environment em inglês. O S quer dizer social,
e o G quer dizer governança corporativa. A gente tem, na nossa prática empresarial, já bastante trato com a governança corporativa, né? Que é algo que, na verdade, vem sendo desenvolvido desde o final da Primeira Guerra, quando se sentiu a necessidade de examinar a grande empresa e o aspecto institucional da grande empresa. Isso começou a ser analisado já após a Primeira Guerra na Alemanha, pelo Rathenau, que é um autor que é mencionado pelo Lamy, pelo Bulhões Pedreira, e esse estudo do Rathenau influenciou muito, impactou muito um outro estudo relevantíssimo, que é do Berli Mintz, que é extremamente conhecido nos Estados Unidos na década de 30, que, em função da Grande Depressão seguida do crash da Bolsa de Nova York em 29, provocou o New Deal do presidente Roosevelt, e aí é que se iniciaram, na realidade, as primeiras medidas do que a gente hoje chama da agenda do stakeholder, quer dizer, a companhia não apenas preocupada em gerar lucros, né, dentro daquela concepção do liberalismo clássico, que a companhia foi feita para gerar lucros, mas também a preocupação com os aspectos da comunidade, dos empregados, dos consumidores, das demais áreas de influência da companhia. E, nesse período do entreguerras e do pós-Segunda Guerra, desenvolveu-se uma maior inclusão social, inclusive tendo em vista todo o impacto no mundo dessas guerras e dessas depressões, que até naquele famoso livro do Piketty, do economista francês, O Capitalismo do Século XXI, ele pontua como houve uma grande ascensão social nesse período pós-guerras. Essa agenda de governança corporativa vem se desenvolvendo, sofreu, né, o impacto do neoliberalismo, aquele período todo da Margaret Thatcher na Inglaterra, do Ronald Reagan nos Estados Unidos, e voltou com muita força depois das crises mais recentes do capitalismo, né, sendo a última, a de 2008, 2009, e com isso a governança corporativa é um aspecto extremamente relevante desse período todo. Além da governança, a gente tem na agenda a questão social, né, que é a questão da ascensão das mulheres e de combate aos aspectos estruturais de racismo e de não só do ponto de vista racial, mas do ponto de vista também de minorias. Houve também no século XX todo uma grande ascensão das mulheres. As mulheres se incorporaram ao mercado de trabalho, passaram a ser uma força produtiva reconhecida, mas o fato é que há carência de mulheres nos postos de liderança, né? E isso é uma cobrança que existe no mundo democrático todo, de uma maior ascensão das mulheres nos postos de liderança, nos postos de comando, não só dos países, como das grandes companhias. Então, faz parte dessa agenda essa maior inserção das mulheres nas posições de liderança. E também houve, em especial desde o início do século passado, a questão da inserção de minorias, a inserção racial, o combate ao que se passou a chamar de racismo estrutural ou sistêmico,
É uma agenda que nos Estados Unidos teve uma grande relevância na década de 20, posteriormente na década de 60, com a questão dos direitos civis, das decisões da Suprema Corte americana afastando a questão do apartheid social que existia lá. E, mais recentemente, a gente viu que, pela atuação das forças de segurança, ainda há um resquício disso. Houve o movimento nos Estados Unidos com o assassinato do George Floyd. Há poucos dias atrás houve mais um caso lá, infelizmente. Aqui no Brasil também houve aquele caso no Rio Grande do Sul. Então, há uma grande preocupação não só da ascensão das mulheres, que representam pelo menos metade da população, até um pouco mais, às posições de liderança, como também uma representatividade dos negros e de minorias em posições de liderança, e alguns trabalhos muito bem feitos, como um trabalho recente da Magalu, que fez um processo de formação de lideranças negras. Então, essa agenda ela incorpora esses dois aspectos, e o aspecto que é a letra inicial, que é o meio ambiente climático, que também é um fenômeno que vem se desenvolvendo desde meados do século passado. A ciência vem notando o impacto das emissões na atmosfera, do grande impacto climático dessas emissões. Esse consenso científico tomou corpo com a Convenção Internacional que foi feita aqui no Rio de Janeiro em 92, a ECO 92, que foi a primeira grande reunião universal sobre o tema. A seguir, foi aprovado o Acordo de Paris, que regula as emissões, e hoje há uma consciência também nos países democráticos de que, se não houver uma redução de emissões, não houver uma preocupação com a preservação das condições da Terra, a gente começa a sofrer riscos à humanidade, à própria preservação da humanidade. Então, essa agenda é uma agenda muito forte, porque ela atua tanto no segmento do foco das companhias, como atua na questão da inserção social, como atua na questão climática, né? E isso gera, no nosso ambiente aqui do Mediário, uma premência e uma necessidade de diálogo, né, para que essa agenda possa ser bem implementada. E esse, portanto, é o foco da nossa conversa de hoje, o diálogo em torno disso, né? Então, eu vou passar a palavra à Kátia e para a gente poder, então, prosseguir com a nossa mesa redonda e as nossas perguntas à Elaine e ao Leonardo. Tá? Muito obrigado. Obrigada, Manuel. Bom, boa noite a todos. Lembrando que vocês podem colocar aqui as perguntas, na ideia que seja um bate-papo aqui, e a gente possa aproveitar esse conhecimento, essa inteligência coletiva e esse conhecimento tanto do Léo quanto da Elaine, né? Então, para a gente começar a nossa conversa de hoje, eu queria perguntar para os dois, tá? A gente começa pela Elaine e depois o Léo. A gente falou aqui da ementa de hoje, né? A agenda ESG chegou à mesa dos CEOs e dos conselhos. E a minha pergunta para vocês é, como é que a agenda ESG chegou à sua mesa, Elaine, e à sua mesa, Léo? Obrigada, Kátia, obrigada, Manuel, obrigada, Tânia. É um prazer muito grande estar aqui. A Mediária tem feito parte da minha vida aí nos últimos 2 anos, a minha formação como mediadora, e eu venho aprendendo muito aqui nesse contexto da mediação com vocês. E é um prazer muito grande estar aqui junto com o Léo.
Bom, primeiro, eu preciso dizer que eu fiz uma trajetória profissional, embora eu tenha sido, durante 25 anos, sócia do BMA, um grande escritório de direito empresarial. A minha trajetória profissional ela foi muito diversificada, por incrível que pareça. Então, eu acabei tendo uma trajetória profissional e acadêmica, um pouco também na gestão, e, mais recentemente, eu acabei fazendo algumas incursões aí no campo da nova economia, agora, mais recente ainda, da mediação, da mentoria de negócios. Então, isso tudo para dizer que chegou a mim através de uma iniciativa menos no campo do direito e mais nesse campo das minhas outras atividades. Eu não cruzei profissionalmente com o Léo no tempo que ele estava na CVM, eu tinha tido muita atuação na CVM anteriormente à presidência dele, e eu estou até feliz porque acabamos nos cruzando aqui. Mas como é que chegou a mim? Em 2017, eu fui convidada a fazer parte de um movimento chamado Instituto Capitalismo Consciente, aqui no Brasil. E, naquele momento, eu estava bastante curiosa em relação a todas essas questões que estavam acontecendo no mundo, como sempre estive, e sempre me sensibilizaram bastante. A questão da governança, como o Manuel falou, era uma questão muito melhor equacionada, apesar das dificuldades que o mundo vem enfrentando aí, como foi a crise de 2008, 2009, mas é uma questão melhor equacionada. Eu fui convidada a fazer parte desse movimento, e da primeira coisa que eu fui perguntar era o que era o capitalismo consciente, né? E depois eu vinha descobrir que existia uma espécie, e isso não estava realmente no meu campo de percepção, existia uma espécie de movimento que englobava também o empresariado. Isso era, para mim, bastante novo, porque a gente tinha muito a percepção de ativismo social, de ativismo de ONGs e tudo mais. E aí, naquele momento, quando eu tive mais contato com esse universo, foi exatamente quando eu acabei fazendo uma incursão lá no Vale do Silício. Eu fui a um fórum de finanças sociais e de impacto em São Paulo, em que tinha 1.000 e tantas pessoas, e eu pensei comigo, o que eu estava fazendo, né, nesse tempo todo? O que estava acontecendo que eu não estava vendo? Isso me chamou muita atenção, mexeu muito comigo. Eu saía daqueles eventos bastante impactada e com uma sensação de que a gente estava vivendo uma ponta de um iceberg, que existia alguma onda muito grande acontecendo. E aí, quando você olha para trás, como toda ponta de iceberg, você pensa, bom, isso não pode ter acontecido de uma hora para outra. Primeiro, eu não podia estar dormindo se eu estava no mundo empresarial, mas é muito forte isso que está acontecendo. E aí, se você olha para trás, os sinais já estavam muito claros na sociedade. Eu não sei se vocês têm essa percepção, acho que todo mundo já passou por isso. Sabe quando você aprende uma palavra nova e, de repente, você começa a ouvir naquela semana a palavra, depois começa, meu Deus do céu, eu nunca tinha ouvido falar nessa palavra e, de repente, ela aparece em tudo. Então, foi assim que começou para mim. E olhando para trás, como o Manuel falou, o movimento já vinha acontecendo, porque nada explode na sociedade de uma hora para outra. Então, se você olha para trás, houve um momento lá atrás, em 2000, em que o ex-secretário-geral da ONU lançou o Pacto Global. Esse Pacto Global incluiu líderes, né, não só líderes políticos, mas principalmente líderes empresariais do mundo todo. E 2004, isso eu estava lendo agora há pouco tempo, foi que exatamente na ONU se cunhou esse termo ESG.
E o que eu acho bastante interessante, eu lendo sobre isso, e eu até vou ler aqui para vocês, que foi uma provocação lá atrás do Kofi Annan a 50 CEOs de grandes instituições. Agora, vejam como é que era a provocação dele. Integrar, vejam essa palavra, integrar fatores sociais, ambientais e de governança no mercado de capitais. Olha que interessante, isso foi em 2004, no mercado de capitais. Então, ele estava convocando não só a sociedade, mas os participantes do mercado de capitais para integrar. E por que eu repito essa palavra integrar? Porque, na realidade, durante muito tempo, inclusive depois, a gente percebeu os aspectos sociais e os aspectos ambientais como coisas apartadas. Mas depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso, quero deixar o Léo falar, mas na realidade, a grande novidade que se tornou mais forte agora em 2019 e 2020 é a integração. É a integração desses três fatores, é sair do campo do departamento na empresa para o campo da estratégia. Depois eu retomo um pouco mais essa minha fala inicial, mas eu acho que chegou a minha mesa, objetivamente falando, chegou à minha mesa através desse movimento do capitalismo consciente, e a grande mudança que eu percebo é a integração com as questões de mercado de capitais. Passo para o Léo. Bom, boa noite a todos. Queria agradecer mais uma vez ao Instituto Mediária, a Tânia, ao Manuel e a Kátia pelo convite. Também queria dizer que é um prazer estar com a Elaine aqui para a gente bater esse papo. Né? Como é que o SG chegou na minha mesa? Né? Ele chegou de várias formas. Ele chegou assim, meio com um avião que você vê lá longe, aí, de repente, quando você vê o avião está na tua frente, é um avião enorme e não é um teco-teco. Né? Ele chegou em 2007, 2008, eu estava liderando um projeto florestal e nós começamos a falar com o Banco Mundial, né, no IFC, para questões de financiamento e até para ele entrar como sócio. E ainda era uma coisa recente, né, que tinha acontecido em 2004, 2005, aquela questão da ONU, e, de repente, quando o IFC veio sentar na mesa com a gente, ele veio com essa agenda, né, enorme, né, inclusive num projeto florestal no centro-oeste do Brasil, com uma preocupação enorme sobre o meio ambiente, uma preocupação enorme com as relações com as comunidades que estavam sendo afetadas pelo projeto, com o trabalho infantil. Quer dizer, então, fui assim, de repente, né, sem entender muito, eu estava no meio daquela discussão e, graças a Deus, a gente tinha tido essa preocupação sem saber que era por causa disso. Né? E o projeto acabou sendo aprovado pelo IFC. Aí, depois, uns anos depois, aí o avião veio mais perto. Porque quando eu estava na CVM, eu tive a honra de ser um dos 3 representantes brasileiros no Financial Stability Board, que é o órgão que assessora o G20 na parte financeira, né? e de mercados. E lá teve uma conversa muito séria em 2016, 2017, sobre como as mudanças climáticas iam afetar as economias, né? e os mercados. E não é à toa que agora, né, os bancos centrais estão emitindo, né, normas e princípios, etc., sobre isso, né? Porque foi um resultado daqueles posicionamentos que começaram a ser tomados em 2016 e 2017. E aí ele estourou na minha cara depois, em 2019, com um Brumadinho, porque aí eu fui chamado para coordenar a parte de reparação lá na Vale, né? E olhando o Brumadinho. E em Brumadinho aí foi uma reflexão pessoal minha muito forte, né? Porque tinha uma questão toda de responsabilidade social da empresa, né? Independente da empresa ser culpada ou não, e uma questão de direitos humanos, discussão de valor da vida, né? E a discussão de como fazer a reparação, de trazer a comunidade. Quer dizer, então,
aí teve esses 3 episódios, cada episódio um pouco diferente, né? Mas esse último realmente é um episódio que eu vivi, né? Porque eu me lembro no dia que eu cheguei em Brumadinho, logo uns 2 ou 3 dias depois do acidente, né? Como eu me senti, né? Eu pessoalmente e muito assim transtornado, né? E aquela coisa, e aí a gente teve que pegar todas essas discussões, né, de meio ambiente, né, de questões sociais, questões de governança, de tomadas de decisão, e trazer isso para a mesa, que você não pode falar, nem começar a falar de reparação se você não leva tudo isso em conta, né? E então, de lá para cá, essa agenda aí chegou, né? Aí, na mesa da gente, não só na mesa, né, mas na mesa, né, no sofá, né, quando você vai ao banheiro, em todos os lugares, né, que é essa prioridade que hoje está se dando a isso, né, e a gente vai falar mais, que eu não vejo só como uma prioridade das empresas, né, porque se você não mudar, para você mudar as empresas, você vai ter que mudar a sociedade. Nós estamos falando talvez de uma grande transformação que a sociedade está passando, está entrando, e que vai também passar pelas pessoas, né? Porque, né, como a gente brinca, né, como é que alguém pode estar falando de ESG se você abre a torneira de manhã e deixa a água correr, né, e vão 10 litros de água, né? Então, quer dizer, todos nós, certamente, vamos ter que lidar com novas situações, mas eu acho que é um avanço da sociedade, né? Então, assim como chegou na minha mesa. Aproveitando essa introdução de vocês e a questão da integração, né, que a Elaine fez, uma coisa que ocorre a nós é que, até alguns anos atrás, se falava muito em governança, né, com o foco do relacionamento da companhia com seus acionistas minoritários, com aquele ambiente mais específico de ação da própria companhia, e aí surge essa visão mais integrada, como disse a Elaine, de tratar, né, essa agenda de uma maneira correlacionada. E aquela visão de que a gente tinha antigamente de quem devia cuidar do meio ambiente ou das questões sociais era primordialmente o Estado, né? Eu acho que talvez uma evolução que tenha havido é no sentido da sociedade, né, se dar conta que ela tem um papel preponderante e que o Estado sozinho, o Estado público, não vai resolver isso, que é preciso que as companhias coloquem a mão na massa, que as pessoas coloquem a mão na massa, né? Então, nessa visão, eu perguntaria para vocês, há uma prioridade estratégica nessa pauta? Como é que vocês veem o desenvolvimento dessa pauta com esse caráter integrativo? Começaria pela Elaine, de novo. Olha, essa questão de prioridade é bem interessante, porque a gente tem que consertar um avião voando, né? Então, e se você começar a pensar em termos lá das 17 ODS da ONU, você vai ver que tem de tudo um pouco, né? Você tem extinção da pobreza, você tem educação, você tem a questão ambiental. Por quê? Por que eu estou falando das ODS? ODS são os Objetivos de Desenvolvimento Social, né? Sustentável, desculpa, da ONU. Por que eu estou falando das ODS? A discussão das ODS, elas andaram em paralelo com toda essa questão, ao ponto de várias das empresas, em alguns momentos, nas suas estratégias, inclusive elegerem uma das ODS como prioridade e tudo mais. Então, eu acho o seguinte, a pauta, se você perguntar em termos de qual é a prioridade global, ela está estabelecida, que são as 17 ODS. Se você perguntar em termos de prioridade
das empresas, aí eu acho que entra o business da empresa, em que setor ele está, a dimensão da empresa, né, e a estratégia daquela empresa de uma forma específica. Então, por exemplo, um exemplo bobo, vamos pegar um exemplo simples, né, uma cadeia de restaurantes. Qual é a prioridade em termos, né, de qual deveria ou naturalmente seria a prioridade de uma cadeia de restaurantes? A questão do desperdício, né? A questão talvez da economia de água, talvez a questão da logística relacionada ao delivery, enfim. Então, a estratégia do ponto de vista da empresa, ela sempre tem, na minha opinião, uma relação com o negócio, que é mais relevante, é o que é mais relevante para aquele negócio e, principalmente, o quanto ele impacta a sociedade. Então, tem uma relação direta em termos de estratégia. No mercado financeiro, de uma maneira geral, que eu tenho visto em termos de prioridade, pelo menos é essa discussão que eu acho que está mais latente, são os critérios. Como é que os investidores, como é que os bancos de investimento, como é que o mercado, de uma maneira geral, vai medir isso tudo, e vai medir de uma maneira padronizada que seja compreensível. Então, assim, eu acho que é por aí, quer dizer, as estratégias e as prioridades, elas estão pulverizadas nas empresas de acordo com o seu setor de atuação. Não sei se eu me fiz entender. Sim, Leonardo. Léo, quer acrescentar algo? Não, eu vou dar talvez um approach diferente, um pouco do que eu tinha falado quando eu falei sobre como chegou na minha mesa, né? Eu acho que as empresas, agora, e aqui é muito do nosso foco, né? Elas estão numa situação que algumas não entenderam. Eu acho que nós estamos falando aqui, se você for olhar até lá atrás, quando foi, né, como a Elaine mencionou, aquela iniciativa do Kofi Annan, né? Foi uma transformação muito maior, né? As empresas, elas vão ter que fazer isso, né? Elas têm a maneira como fazer. Umas elas vão se priorizar, vão entender, vão se inserir, e outras vão ser arrastadas, né? Porque senão elas vão ficar obsoletas, né? Nós estamos falando aqui, eu acho que além de uma transformação nos mercados, na minha visão, numa transformação ampla na sociedade, e até que nós vamos demorar uns anos para ver, né? Nós estamos começando. A gente vai, talvez, daqui a 5 anos, ver isso de uma forma diferente, daqui a 10 anos de uma forma diferente, e certamente daqui a 50 anos vão olhar e vai dizer, poxa, a sociedade mudou, né? Começou ali em 2004, 2005, naquela discussão, mas vai ter que ser tudo diferente, né? Quer dizer, aqui a gente não está falando em uma coisa que a gente está criando uma classe de ativos, né, das empresas que aderem ao ESG, né? Nós estamos falando, porque tem um pouco essa confusão, né? Isso é uma classe de ativo, os investidores vão investir nisso, né, Elaine? Agora é mais do que isso, é muito mais. Nós estamos falando aqui, né, de um conjunto de princípios, né, de como eu acho que as empresas elas vão se recriar, algumas delas, né, para ficar inseridas numa novo tipo de sociedade, né? Quer dizer, aqui nós estamos falando, né, uma nova approach, que não sei se vai ser novo capitalismo ou novo socialismo, e não faz diferença, né? Mas um novo approach de como você vai se relacionar com o meio ambiente, né? E não é por causa da tua empresa, que senão o mundo pode, né, ficar seriamente impactado, né? Na questão social, né, de como você vai lidar com as pessoas, né? O Manuel mencionou as questões, né, das raciais nos Estados Unidos e em outros lugares também. Quer dizer, e nós estamos falando também da governança, que é como você toma as decisões, como você, né, se cria um arcabouço para poder viver de forma diferente, né? Quer dizer, então, eu acho que a prioridade estratégica aqui, quem ainda não entendeu, né, está muito atrasado, né? Hoje de manhã eu estava conversando com uma empresa que acabou de chegar do roadshow, né, e falou o seguinte, olha,
nós falamos com 50 investidores, né, talvez 30% falou de ESG, mas tiveram 3 que só falaram de ESG. E eram investidores chaves para entrar no projeto. Eles não queriam saber de outras coisas, mas eles queriam como é que estava na prioridade estratégica da empresa, no plano estratégico, como é que estava esse plano estratégico sendo conectado e incorporando toda essa discussão que a gente está tendo aqui. Quer dizer, então, é uma coisa que nós temos que estar melhor preparados, certamente. Quer dizer, porque é uma coisa que até nós todos estamos entendendo. E certamente eu estava pensando em preparando para essa reflexão, né? Hoje nós já estamos conversando diferente do que a gente conversava 2 anos atrás. Certamente, Então, Léo. era aí um pouco. Eu até queria fazer um comentário sobre isso. Desculpa, fala, Kátia. Pegando aqui um carona aqui na fala do Léo, né? A gente costuma dizer que as empresas elas vão aderir ao tema ESG por 3 motivos, nós chamamos de 3 Cs, né? Por convicção, né? Por conveniência ou até por constrangimento em alguns casos, né? Então, enfim, né? Mas assim, você quer fazer um comentário? Depois eu queria só não perder, né, pegar o gancho da fala do Léo sobre a experiência dele com o Brumadinho, mas não sei se o tema está correlacionado à fala anterior. Você quer continuar e depois eu faço a pergunta para o Léo, Elaine? Depois a gente... tem problema, depois eu incluo isso em outro contexto. Vai, em frente. Então, Léo, assim, aproveitando assim, a sua rica experiência aqui, coordenando o comitê lá de reparação da Vale, né? Então, acho que a gente, na pandemia, todo mundo percebeu isso daqui, né? A gente já sabia das desigualdades, principalmente sociais, que a gente tinha no país, mas com a pandemia, acho que essa desigualdade ela se acentuou e ficou mais evidente para todo mundo, né? E aí, pegando o caso de Brumadinho, talvez para tangibilizar, Léo, eu queria que você tentasse fazer um paralelo da sua experiência entre o tema ESG, né, e a mediação, o diálogo, né? Como é que essas coisas se juntaram na sua experiência aqui frente ao comitê? Que eu acho que você precisa exercitar muito de todas elas, né? Não, é uma boa questão, e até coincidiu de eu ter, né, justamente em 2018, começado, em 2017, 2018, começando a focar nessa questão de mediação, né? E o que a gente viu lá em Brumadinho, né, é que nem quando acontece uma coisa com você, um evento, e abrem várias portas dentro de você que você nem sabia que estavam fechadas, elas abrem, né? E acho que o Brumadinho foi um pouco isso, né? Aconteceu aquela tragédia no final de janeiro e, de repente, você estava lidando com N coisas diferentes, né? Que não era só o valor da vida, né? Mas a questão toda de inclusão social, né? Por que aquela decisão tinha sido tomada em termos de que tinha acontecido por causa da questão de governança, né? O que teria que ser feito diferente daqui para frente, né? Quer dizer, a questão do meio ambiente por causa da água, não só da água, mas é aquele você não imagina, primeiro quando eu cheguei em Brumadinho, o cheiro que era, né? Parecia um grande velório a céu aberto, né? Um negócio enorme, quer dizer, aquilo que contaminou tudo. E aí foi visto o seguinte, né, Kátia, que a única forma que ia conseguir se chegar a acordos, porque você tem que colocar todo mundo em volta da mesa no processo de reparação para conversar. Né? Muitas partes interessadas ali para trazer muitas partes mesa interessadas, né? Muitas partes. E até muitas partes que com agendas diferentes que podem ser complementares ou não. E foi justamente trazer a mediação. E ali realmente houve, inclusive, uma experiência grande de trazer mediadores, né? Um time grande de mediadores, para poder falar, porque você tem que discutir acordos individuais, discutir acordo coletivo. Então, foi muito importante ter, e graças a Deus, todo mundo entendeu rápido a importância, né, de você ter facilitadores de diálogo, né? Mas tinham equipes assim, de mais de 100 pessoas em algumas horas para facilitar diálogo. Então, foi muito relevante, e ali eu vi as duas coisas se casando ali, se cruzando. Bacana, Léo. Eu não podia perder essa experiência do Léo, Elaine. Mas, enfim, pegando aqui já um comentário da Luciene no chat, né? A gente discute muito na governança que a governança ela vale para qualquer perfil e porte de empresa. Né? Óbvio, são níveis de governança diferentes para uma pequena, média, enfim, né? Uma grande, uma estatal, uma startup, uma scale-up, né? E a pergunta, talvez aqui, pegando um gancho no comentário da Luciene, né?
na visão de vocês também, ESG também vale para todo tipo de empresa? Essa é uma pergunta interessante, porque sempre se faz essa pergunta. Outro dia eu estava vendo, enfim, não sei, nem me lembro o que se fez essa mesma pergunta. Sim, certamente. Eu acho que tem a distinção que existe, talvez seja do ponto de vista de estrutura e de percepção, né? Quer dizer, uma estrutura de uma grande empresa para lidar com essas questões é completamente diferente, obviamente, de uma estrutura de pequena empresa. Na nova economia, por exemplo, essas questões ESG são bem interessantes porque elas são muito incorporadas, já sem necessariamente se usar esse nome. Uma coisa que eu acho, eu vou voltar à pergunta dela, mas que eu queria pegar um pouco o gancho do que vocês já falaram, é que a minha percepção é de que ontem eu também ouvi algo parecido ao que a Kátia falou, que que as pessoas elas agem pelo propósito ou pelo medo. Até um amigo querido que falou isso num webinar, o Ricardo, meu amigo de capitalismo consciente. E você age pelo propósito porque você entende que está fazendo a coisa certa, que aquilo é o certo de se fazer, ou você age pelo medo de perder a de perder cliente, medo da sua imagem. Isso é o ser humano, isso não é o CEO, isso não é a empresa, isso é o ser humano, né? E uma das coisas que a gente precisa pensar é que as todos são nós... feitas de pessoas, né, Elaine? E as empresas são feitas de pessoas, né? Estamos no campo do humano. Então, quando o Léo fala da experiência dele de estar ali no lugar e ver aquilo, é que ele consegue olhar para aquilo e dizer, esse é o impacto que eu posso causar. E aí muda completamente. E o que a gente vem falando muito é que, assim, o ser humano, o CEO, ele tem um filho adolescente que questiona ele porque, afinal de contas, ele ainda está usando um canudo de plástico. Então, eu entendo que essa mudança, ela é uma mudança inexorável. Para quem já está nos cargos de liderança das grandes empresas, tem que mudar, como eu falei, tem que mudar com o avião voando, não é? Tem toda uma nova geração que já chega com outro chip e que se incorpora ao mercado e que, então, por isso é que eu digo, é uma questão de tempo. Quem perceber a mudança vai conseguir se posicionar melhor como empresa e quem não perceber a mudança possivelmente vai ficar para trás. O CEO possivelmente vai perder sua cadeira e por aí vamos. Graças a Deus, assim caminha a humanidade. Então, sim, para as pequenas também, e eu acho que as pequenas, especialmente as da nova economia, fazem um trabalho de pressão muito forte em cima dessa agenda, a favor, né, dessa agenda. Eu queria só complementar esse negócio, né, que me veio uma coisa aqui na cabeça, né, é que em sistemas, né, você tem os sistemas legados e os novos sistemas que você tem que colocar. E acho que as empresas menores, ou as startups, elas têm uma oportunidade aí enorme, né? Porque as grandes empresas elas já têm toda uma carga que elas criaram, né? E muita resistência, várias escolas, né? E aí a importância do diálogo também, que a gente pode falar um pouco mais na frente, mas as pequenas, elas não têm, né? E a startup, ela não tem esse legado. Então, ela tem uma oportunidade grande, né? Porque ela tem uma oportunidade de começar já numa forma diferente. Em relação a isso, eu queria uma pergunta para vocês. A gente já ouve falar muito, né, de métricas
para se determinar a ação das empresas do ponto de vista ambiental, social e de governança, né? E a gente lê também que as métricas ainda são muito dissonantes, né? Existem métricas, mas que não são harmônicas, digamos assim. E a gente sabe que, do ponto de vista financeiro, as métricas já existem há muito tempo e são métricas muito mais sólidas, as métricas das agências de rating, por exemplo, Standard & Poor's, Fitch, Moody's, e etc. Vocês acham viável e oportuno o desenvolvimento, né, de agências de métrica ESG que possam validar exatamente as iniciativas, e aí tanto das empresas mais sofisticadas como dessas entrantes, as startups, etc. O que vocês acham desse desenvolvimento do sistema de métricas? Já existem muitas iniciativas nesse sentido. Uhum. Você tem lá o GRI, que é Global Report, sei lá, alguma coisa. E há um trabalho sendo feito nesse sentido. Quando você conversa com o pessoal das instituições financeiras, eles têm tido bastante dificuldade nesse sentido. E eu vou até um passo antes. Estava lendo um reporte, até, se não me engano, um reporte do Ministério da Economia, depois eu me lembro, a respeito dessa questão. Hoje, antes do rating, tá? Hoje existe um problema específico aqui no Brasil, que é o fato de que a maioria das instituições financeiras ainda não tem equipes alocadas especificamente para as avaliações ESG. Poucas, né, aquela velha história, né? Quem chega na frente, obviamente, vai se posicionar melhor no mercado. Inclusive, ontem eu estava ouvindo um webinar de se não me engano, do CEO vocês já perceberam que eu sou péssima de nome, de cargo, né? É sempre se não me engano. Se não me engano, do CEO da Fundação Dom Cabral, em que ele estava exatamente dizendo o seguinte: as escolas de administração, elas também vão precisar mudar. Quando eu, Elaine, fiz um MBA em finanças, absolutamente essa questão de avaliação ambiental, avaliação dos aspectos sociais, não existia. Eu não me lembro de eu ter feito alguma daqueles 200 exercícios de avaliação de empresa, de alguma forma, talvez existisse assim um pouco avaliação de risco ambiental, mas não sob essa perspectiva do quanto a empresa pode ser positiva naquela agenda, porque o risco não, a avaliação, ela conta para o negativo e o positivo. Então, hoje eu acho que a gente ainda está no Brasil no momento anterior, em que você tem uma questão que de formação de profissionais, né? Eu vou dar outro exemplo pessoal. Recentemente, eu pedi para a pessoa que faz lá a gestão do meu pé de meia, disse, olha, eu gostaria de migrar meus investimentos para ESG. Ela falou, perfeitamente, a gente vai fazer uma avaliação e a gente volta. Ela disse, olha, a gente não tem fundos suficientes para te apresentar. Isso ainda é muito incipiente no Brasil. Então, assim, acho que o rating vai ser muito bom, mas acho que a gente está num passo anterior ainda de padronização de prática, sabe? E algumas instituições efetivamente saíram na frente. Você tem relatórios de algumas instituições muito profundos, mas eu acho que a gente... Agora, tudo vai andar em paralelo, né, Manuel? Porque não dá para ficar esperando as instituições terem as suas equipes dedicadas para depois chegar ao ponto de estudar o rating.
Eu só queria complementar, né? Eu acho que é isso mesmo, está numa coisa que está numa fase de transição, mas as grandes empresas, principalmente as que têm legado, né? Elas estão já pedindo rating, né? Então, por exemplo, eu tenho uma empresa que eu sou conselheiro, onde ela tem um rating do MSCI, né? Que é aquele fundo de índice, aquela empresa que tem os vários índices, né? Onde as pessoas podem investir ou não. E eu estou aqui com uma coisa na minha frente que mostra o seguinte, né, que no setor, por exemplo, de infraestrutura, né, tem somente 12% das empresas que eles acompanham que eles dão um rating de AAA. E a maioria, elas estão aonde? Então, a maioria do universo está entre o double B, o BB, o B, e aí tem uma parte significativa ainda no C. Né? Quer dizer, e está todo mundo acompanhando, o Conselho está acompanhando, né? Porque é uma medida, é uma primeira medida, certamente daqui a 2 anos vai estar muito melhor, mas então começam a ter preocupações, né, de você acompanhar e achar quem está podendo te acompanhar, né? Que é um pouco que tinha com as agências de rating lá atrás, há 20, 30 anos. Né? Você fazia um movimento, né? Você dizia, não, eu quero ir para uma agência de rating. Né? O investimento aqui, eu vou emitir um papel, precisa de uma agência de rating. Muitas empresas falam, não, eu vou pedir de 2, né? Eu vou pedir de 3, né? Para poder dar mais informação, ser mais transparente. Quer dizer, eu acho que isso a gente vai caminhar para isso. E está caminhando, está no meio. Né? Eu mesmo levei uma surpresa quando eu li o relatório da MSCI sobre essa empresa, vocês terem uma ideia, ele vem com um sumário executivo, mas vem com 60 páginas. Porque pega cada coisinha pequenininha que a empresa está fazendo. Né? Na parte ambiental, né? na parte social, e toda a parte de inclusão, diversidade, temas que só precisa de muito diálogo para chegar lá, né? Para a gente discutir, mas está sendo acompanhado. Léo, em relação a isso, eu assisti recentemente uma aula inaugural de um professor do Instituto de Física da USP, uma aula inaugural que ele deu na engenharia da PUC nesse semestre, e ele é muito impressionante porque é uma aula carregada de informações e de uma série de projeções em que ele mostra que a ciência, né, já detectou que as condições climáticas não são sustentáveis para a manutenção da humanidade. Se a gente continuar no ritmo que nós estamos e não houver uma mudança drástica, daqui a pouco os oceanos começam a subir, a temperatura na Terra começa a aumentar enormemente, o hemisfério sul é mais prejudicado que o hemisfério norte, que é mais quente. Inclusive, quem mais polui é quem é menos prejudicado, por incrível que pareça. Mas o que mostra isso também é que a ciência vai precisar trazer soluções, né? Porque a gente já precisa hoje de soluções urgentes para lidar com a questão climática. O que eu pergunto para vocês vocês acham que as companhias já têm a real consciência disso, ou a gente ainda está tratando de um assunto que a gente acha que é um problema do futuro, que não é da nossa geração ainda? Ou as empresas já têm a consciência de que elas precisam remar nessa direção também e cada uma fazer a sua parte no sentido de melhorar a performance global, né, em termos ambientais? Eu acho que as empresas que lidam diretamente com essas questões, principalmente as grandes, já têm um nível muito grande de consciência, até porque a maioria já é signatária do Pacto Global há muito tempo, elas são cobradas nos mercados internacionais sobre isso, existem, né, a gente está falando de Brasil aqui, mas eu vejo que os grandes investidores, e ali teve aí também recentemente
aquela declaração importante do Larry Fink, né, sobre isso, que tem sob gestão, acho que foi 7 trilhões de dólares, uma coisa assim. Existe uma pressão de investidores internacionais sobre essas companhias. E já há vários investidores que absolutamente têm uma filosofia de só investir em empresas que apresentem projetos limpos em termos de energia, projetos que sejam ambientalmente minimamente neutros, e por aí vamos. Então, eu entendo que os grandes players, né, aqueles que efetivamente lidam mais diretamente com essa agenda ambiental, têm plena consciência. E, se não tiver, eles realmente estão com... uma miopia corporativa, né, que é o título de um livro que eu amo, seria enorme. Mas elas são empresas tão estruturadas em termos de conselho, em termos de pessoas, que, sim, acho que elas têm consciência. E eu entendo que a maioria já muito bem encaminhadas nessa agenda. Talvez com atraso, mas sim. Eu também queria complementar, né? Eu acho que realmente nós estamos numa fase de transição. Agora, certamente, hoje já existe, assim, qualquer que seja o C, como a Kátia falou, né? As pessoas estão começando a se mobilizar. E agora, porque também a gente está vendo na prática, né, que é uma coisa científica, não é uma coisa de eu acho, né? E pode caminhar, inclusive, como já era. Eu me lembro quando eu estava nesse projeto de madeira, que é a questão da madeira certificada, né, que já tinha um pouco essa consciência. E tinham mercados que não compravam se a madeira não fosse certificada. Vai passar a ter, talvez, certificadoras, agências de rating, de acompanhamento, e eu acho que a gente pode caminhar, até porque a questão é tão séria, não só no meio ambiente, mas na questão social, né? E a governança vem para encampar tudo isso. Eu acho que a gente pode caminhar para ter questões de sanção. Uma empresa não ter seus produtos, começar a ter seus produtos boicotados, como pode também os próprios países, né, terem sanções. Quer dizer, então, eu acho que aqui a gente está... Claro que agora vai precisar de muito diálogo, de novo, voltando aqui para o nosso tema, né, porque a gente não pode tomar passo errado. Acho que nem na empresa, nem na sociedade, né, e nem na casa da gente nesse assunto, né, porque a gente pode chegar e, de repente, se ver no meio de uma lama sem saber por que chegou lá, né? Mas acho que o grande indutor nesse aspecto é o acesso a crédito, né? As empresas deixam de ter acesso a crédito também na medida em que elas não fazem esse dever de casa. Isso é muito relevante, né, para as empresas seguirem a sua curva de crescimento, né, o acesso a crédito. Acho que a pressão dos investidores faz muita diferença aqui para a adesão aqui das empresas, né? Uhum. Mas tentando aqui fazer o fluxo aqui entre a fala de vocês, né, e a pergunta da Raquel, né, que ela botou aqui no chat, né? Recentemente eu assisti uma aula, na verdade, do Tasso Azevedo, né, que é um especialista aqui em mudanças climáticas, né? E no final tinha enfim, perguntamos para ele, né, o que cada um de nós pode fazer, né, para começar essa mudança, né? E aí foi interessante que ele, enfim, recomendou, tem algumas calculadoras, né, que você consegue medir a sua pegada de carbono, né, da sua família e tal, e você respondendo ao questionário dessa calculadora, você começa a se dar conta de coisas que a gente faz sem perceber e sem saber que você está emitindo. Talvez você poderia economizar algumas emissões aqui, mudando alguns hábitos no dia a dia, né? E aí, pegando um pouco da pergunta da Raquel, e talvez começar aqui com a Elaine, né? Como é que a gente consegue ajudar, eu acho que cada um de nós, dentro do nosso pequena zona de influência aqui, no nosso dia a dia, né? E a pergunta dela em relação à educação, às escolas, né? O que a gente pode, o que vocês acham que pode ser feito
né? E lembrando também que as empresas são formadas por pessoas, né? E que a gente pode fazer em relação à conscientização aqui das pessoas nas empresas, né? E das pessoas que nos cercam, né? E dos nossos jovens e adolescentes e crianças, né? Olha, primeiro, eu sou conselheira de uma ONG chamada Junior Achievement, uma ONG internacional até, e que leva vários programas para a escola, desde o ensino fundamental até o ensino médio. Os programas do ensino médio são relacionados com empreendedorismo e tem já, naturalmente, essa pegada da empresa, a empresa como um polo de geração de bem-estar social. Essa é a riqueza que a empresa pode entregar para a sociedade, muito além do lucro ao acionista. É claro que é um equilíbrio, a empresa não é uma entidade sem fins lucrativos, então, esse conceito, várias ONGs vêm trabalhando, essa ONG especificamente, ela se dedica, ou ela tem, os voluntários são pessoas, na sua maioria, são profissionais do mercado, existe um trabalho aí, e aí quando eu falo em ONG, eu quero dizer, eu acho que é muito importante a gente pensar o seguinte, o que a gente está vivendo hoje, né, voltando ali à ponta do iceberg, é decorrência de um desenvolvimento social, a gente não tem a menor dúvida. Eu sei, vários aqui devem lembrar do EcoChato, lembra do adesivo do EcoChato? Alguém lembra disso? Lembra? Lembro. Mas não seja chato. Meu Deus do céu, como é que dentro de uma geração, a gente está sentado aqui, nós e tantas outras pessoas discutindo isso, colocando isso na nossa pauta central. Porque a gente deve isso a quem viu antes. Não é? Quando você põe o retrovisor, você fala, caramba, já tinha sinais, tinha lá aqueles ecochatos que já estavam falando, aquele pessoal que falava das baleias, e a gente fala, pô, por que está falando da baleia se tem tanta criança, né? Aquelas coisas que tem uma turma que está aqui viveu isso. Então, eu acho que a sociedade vai ajustando na medida também que ela vai sendo empurrada. E aí eu acho que o papel dessas organizações, as organizações sociais, os ativismos empresariais, os ativismos... E outra coisa, a gente esquece o poder que a gente tem como consumidor. Eu posso não comprar alguma coisa de um determinado agente que não pratica as práticas que eu considero corretas. Isso aconteceu, houve lá atrás a campanha para acabar com os casacos de pele, houve aquela grande empresa, né, do varejo, em que verificou-se que tinha na sua cadeia de suprimentos trabalho escravo e houve um movimento no mercado. Então, assim, o que eu acho é exercício de cidadania também, né? E ensinar isso aos nossos filhos, participar de ONGs. Eu acho que todo mundo tem que fazer alguma coisa como cidadão, pressionando no bom sentido, tá? A pressão é no bom sentido, né? Eu acho que é por aí. Se engajando, não é ir para a rua, não. Estou dizendo, se coloca em alguma coisa que seja uma pressão positiva, e isso já é muito importante. E aqui a gente está falando de correntes, né? Que vão ter que ser formadas, né? Hoje até tem um artigo no Globo falando de um pouco de educação, era outra coisa, mas falando dessa questão do centro, da periferia, né? Mas eu estava pensando aqui, né?
na relação que as empresas têm com as comunidades, né? Elas têm que pensar muito nessa questão de como elas podem ajudar na educação nisso. Porque como a criança ela tem que aprender como escova o dente, né? Como ela se come de boca aberta ou de boca fechada, né? Ela também vai ter que ter coisas básicas, né, de ESG, que ela venha desde muito cedo, né? E em todos os níveis sociais, em todos os tipos de escola, né? Quer dizer, acho que fica também aqui um desafio, né, para as empresas que estão falando tanto disso, elas também entenderem da questão, a importância da educação, porque sem a educação todos nós sabemos que a gente não vai muito longe, né? E quer dizer, nós estamos falando aqui de um assunto, como nós todos concordamos, que é muito mais estratégico, né? Porque é uma coisa que pode afetar a segurança do planeta, né? Sem dúvida. E uma questão que me ocorre também, em termos do diálogo, que vai ser cada vez mais necessário daqui para frente, é como o mundo já está nos cobrando. Por exemplo, o Brasil, que está numa atitude um tanto negativista em relação à preservação da Amazônia, do Pantanal, na questão da própria pandemia, como o mundo já está nos cobrando no sentido de que, se a gente não mudar nossas atitudes, daqui a pouco o empresário brasileiro não consegue mais exportar madeira, não consegue mais exportar carne, produtos agrícolas, porque o mundo começa a cobrar uma atitude de proteção do ambiente, além da proteção social, que já vem, né, de mais tempo até. O trabalho escravo já vem sendo punido há muito tempo. Então, eu acho que a gente passa a viver uma atmosfera também de muita diplomacia, né? Vai ser necessário muito diálogo e demonstração de que nós estamos evoluindo em vários sentidos para continuarmos, inclusive, competitivos, né? Do ponto de vista das nossas empresas terem mercado, né? Vocês acham que essa realidade está bem evidente para nós, não? O que vocês acham? Sem dúvida, porque essa agenda, principalmente essa agenda da desigualdade, essa agenda ambiental, né, também, ela é uma agenda muito sensível eu acho que muito aos europeus, né? E eles têm um poder de pressionar as empresas muito grande. Então, se o Brasil continuar adotando... Eu acho que governos passam, eu tenho essa leitura, e eu acho que a gente pode pensar em termos de grande tendência, e a grande tendência é positiva, porque o mercado ele se regula, e essa é uma demanda da população, essa é uma demanda dos investidores, essa é uma demanda dos consumidores. Então, agora, a gente pode fazer isso de um jeito mais fácil ou mais difícil, mais lento ou mais rápido. Eu acho que esse é o ponto. Eu acho que nessa fase eu acho que é isso mesmo. E nessa fase de transição, Manuel, eu vou voltar a uma coisa que você tinha falado, que é a questão das metas, né? E as metas, acho que isso é uma coisa que a gente tem que prestar atenção, né? Quem está envolvido de certa forma no mundo corporativo, né? A gente tem que ter algumas coisas que a gente queira, aonde a gente quer chegar. Tem que ter essa coisa. E aí eu também vou juntar com o que a Kátia falou, né? A questão como cada um de nós está vivendo ESG, né? Porque eu acho que dá até mais convicção quando a gente, por exemplo, né, a Elaine sentar lá no conselho que ela vai, internacional, quando eu sentar no conselho, quando você, Kátia, sentar no conselho, né, quando vocês estiverem fazendo uma mediação, e essa questão de você poder estar convicto, né, que você já está fazendo, né? Você vai com muito mais força mental, eu diria,
né, se você já trouxe isso para a tua vida. Né? Acho que esse negócio do ecochato, eu me lembrei bem, Elaine. Acho que a gente... Mas, gente, agora é a realidade. Né? Você tem um dilema aqui. Onde é que a gente quer o planeta em 2040, 2050? Né? E provavelmente nós ainda vamos estar vivos. Né? Quer dizer, então, nós não vamos estar só no legado para os filhos da gente, né, para as gerações que vêm depois. Quer dizer, aonde a gente quer? Essa é a questão fundamental, né? Onde a gente quer estar. O ecochato, o Greenpeace, né, era visto há anos atrás como quase que uns terroristas, né, uns desordeiros, umas coisas assim, e eles estavam enxergando essas coisas, amarravam os navios, impediam a caça das baleias, né? E a gente vê que eles tinham razão, né? Eles tinham razão. É verdade. Uma das coisas mais interessantes que eu acho um dos grandes desafios, eu acho, que do CEO, do conselho, é realmente perceber os sinais que a sociedade está emitindo naquele momento. Isso é difícil, isso não é óbvio, isso não é nada óbvio. Então, às vezes, a gente perde muito tempo, porque que todo mundo, né, é normal, você tem um campo de visão é sempre limitado, mas agora não dá mais para dizer que o campo de, né, não dá mais, acabou, né? Não tem mais desculpa, está aí, né? Bom, estamos nos aproximando aqui do final, né? Eu acho que nenhum de nós, né? Vai ser um papo gostoso, né? A gente quase entra em flow aqui, né, Elaine? Vamos embora. Mas assim, acho que entre nós a gente não tem muita dúvida que ESG veio para ficar, né? Então eu queria explorar um pouquinho com cada um de vocês, né? Qual que é o seu sonho grande, né, em relação a essa pauta, né? Então eu queria que vocês dissessem quais são os sonhos grandes aqui de vocês, né? E também fizessem suas considerações finais aqui para o nosso encerramento, né? Quem quer começar? Puxa vida. Olha, o sonho grande meu é um sonho grande que tem a ver com essa pauta, mas é um sonho grande mais diretamente relacionado à ODS 4, que eu escolhi, que é a educação de qualidade para todos. Esse é o meu sonho grande para o mundo, porque eu penso que, a partir disso, a gente equaciona muitas outras questões. É quase que uma premissa para que a gente consiga equacionar. Agora, um pouco mais no curto prazo, eu acho que que a pauta se acelere. Meu sonho, e aí já não é o sonho grande, mas é que a pauta se acelere, que a gente continue, que a sociedade faça a sua parte. A sociedade é muito importante nisso. A gente, como consumidor, como profissionais que somos, é muito importante todo mundo ter algum tipo de atuação nessa direção. Acho que os nossos filhos ensinam muito para a gente isso. Acho que a nova economia tem um papel super legal, porque a gente vê que várias grandes empresas estão usando essas tecnologias que muitas vezes estão sendo criadas por pequenas empresas em favor dessa pauta. Então, eu acho que hoje o que a gente está vivendo é um nível de convergência muito interessante, que é um nível de convergência entre gerações, um nível de convergência que não é nem um pouco óbvio, que inclui o mercado, que inclui investidores. Então, eu entendo que a gente está com uma oportunidade de ouro na mão. Quando você tem convergência em termos de direcionamento entre sociedade, empresas, investidores, gente, é ouro puro isso. Espero que o sonho grande é que a gente saiba o que fazer com isso.
E acho que nossa responsabilidade também é o tamanho dos nossos privilégios, né? E aqui nós somos um grupo de muitos privilégios, né? Então, temos aqui uma responsabilidade maior, né? Exatamente. Léo? Acho que o meu sonho grande é como eu falei, eu acho que eu acredito que nós estamos entrando numa mudança de como a sociedade vai ser, né, daqui para frente. Então, a gente está falando de uma sociedade mais justa, mais homogênea, mais tolerante, e para isso vai precisar ter uma abertura ao diálogo, porque não pode isso aqui não é uma discussão de direita e esquerda, de quem é progressista ou quem não é progressista. Nós estamos falando de como salvar o planeta, né, de como as pessoas vão viver nesse planeta, né, numa questão que as pessoas são iguais, né, que as pessoas precisam ser protegidas e acolhidas, né, que não seja forçado. Então, o meu sonho é que nós que somos, de certa forma, privilegiados e estamos trabalhando nisso, é que a gente tenha muita resiliência, muita força para a gente conseguir fazer as mudanças perto da gente e também fazer que essas mudanças sejam multiplicadoras, né? Acho que, sem dúvida alguma, eu espero que daqui a um ano as conversas já sejam diferentes, daqui a 5 anos seja diferente e daqui a 10 anos seja muito diferente, né? Hoje, por acaso, eu estava fazendo uma pesquisa na internet e estava vendo, por acaso, uma história de um empresário que tinha tido um problema de tratar mal uma questão racial numa empresa, né? E aqui no Brasil, um negócio há 15 anos atrás, né? Eu achei aquele negócio, né, parecia um negócio distante, né? E acho que não, tem que ser distante para todo mundo, né? Ninguém pode achar mais isso aqui como sendo aceitável, como sendo uma coisa que dá para conviver com isso. Então, o meu sonho grande é que a gente embarque nessa sociedade, que a sociedade esteja realmente diferente, esteja mais como a gente quer, como a gente acha que deve ser, como aquele autor do Homo Sapiens fala, né? Quer dizer, exatamente, como ele vê a sociedade para frente, né? Como a gente discute tanto hoje nesses fóruns de singularity, isso, aquilo, né? Integração do homem com ele mesmo, e acho que, para fechar, trazer o diálogo para a mesa. Nós aqui também somos agentes de diálogo, né? Acreditamos nisso. A gente vai precisar, porque a gente coloca esse papo numa reunião de conselho, o pessoal ainda tem uma discussão danada. Outro dia eu estava numa discussão, eu acabei a discussão assim, olha que, gente, todo mundo concorda com o assunto, que a gente está discutindo aqui é velocidade, né? Então vamos discutir com fazer metas de velocidade aqui. Muito diálogo, muita resiliência mesmo. Vamos convidar a Tânia, se ela quer se juntar a nós aqui para o nosso fechamento, Tânia. Você gostaria? Eu quero. Não, eu quero. Já tem um desafio lançado aqui, né? A gente pode fazer um novo encontro daqui a um ano, né? E avaliar as evoluções aqui ao longo do ano. Né? Eu estou com a impressão que o Léo se convidou, mas tudo bem. Nós temos um encontro marcado daqui a um ano. Tá certo. Então, antes que os coordenadores fechem o nosso encontro, eu quero dizer que eu fui anotando umas palavras-chave do meu aprendizado da conversa de hoje, né? E depois eu comecei a colocar palavras-chave do meu sentimento. Então, vou começar pelo meu sentimento. Eu coloquei alegria de recebê-los, eu coloquei o aprendizado, que tem a ver com essas palavras-chave que eu quero compartilhar com vocês, eu coloquei agradecimento e eu coloquei leveza, porque eu acho que foi muitíssimo agradável a conversa entre vocês, né? Do que vocês trouxeram, eu selecionei integração desses 3 temas, né? O mundo descobriu que eles pareciam caminhar com independência, mas eles são interdependentes, né? Como os diferentes órgãos do corpo humano, então não tem prioridade de um ou de outro. O que pode acontecer é que uma empresa, por sua expertise ou pela característica do seu business, privilegie mais um ou outro, mas isso vai ser compensado por uma outra que vai atribuir privilégio diferente, mas todos precisamos cuidar
dos 3 temas, para todos os tamanhos de empresa, inclusive para as nossas casas, que é uma microempresa, né? Vamos lembrar que, cuidando dos 3 temas nas nossas casas, a gente está cuidando da nossa saúde. E identifiquei dois convites nessa conversa. Um, para nós estarmos atentos que o nosso mindset, a nossa forma de pensar, precisa estar sendo convidada à mudança diuturnamente, né? Porque aquilo que era pano de fundo passa a ser foco, e à medida que é incorporado, novos focos vão surgindo, a velocidade das mudanças está aí para nos apresentar novos desafios. E me juntando aqui à lembrança do Harari, me lembrei que uma das características que ele vê no Sapiens é a possibilidade de ser um animal que colabora com estranhos se tiver o mesmo objetivo, né? Então, acho que foi um convite que vocês fizeram com a fala de vocês, super grata, e deixo com o Manuel e a Kátia esse fechamento. Obrigada a todos que estão presentes também. Obrigado, Tânia. Eu acho, em relação à questão do sonho ainda, eu estou de total acordo com vocês. Eu acho que a educação, né, está na base de tudo. E uma coisa que a gente tem que se lembrar é que a educação é um projeto a longo prazo. E o Brasil ainda é muito carente em educação de qualidade, né? Então, o meu sonho era que houvesse harmonia no país para que a gente construísse um projeto educacional de qualidade e de longo prazo, porque a gente vai colher os frutos disso com toda certeza. Se a gente não iniciar esse projeto de educação de qualidade, a gente vai cada vez mais adiar esse nosso sonho, né? Porque sem educação a gente não chega lá. E eu acho que parte dessa agenda toda é que é preciso foco na educação, né? Então, eu estou de total acordo em relação a essa avaliação aí da Elaine. E, Kátia, você, eu dou a palavra para você fazer o nosso fechamento, então, e agradecimento à presença da Elaine, do Leonardo, da Tânia, da sua presença, que foi um prazer enorme estar aqui com vocês, debatendo esse tema tão instigante, né? Então, eu dou a palavra a você para o nosso fechamento, Kátia. Obrigada, Manuel. Assim, só agradecer aqui, como nós todos aprendemos aqui na formação com a Tânia, no Mediare, né? Acho que isso aqui foi um exercício muito gostoso aqui de inteligência coletiva, né? Acho que foi um prazer a gente poder estar conversando. Brinquei com a Elaine, mas é verdade, né? Acho que a gente quase que entra em flow aqui, porque a gente não percebe o tempo passar, né? A conversa vai fluindo, e é um tema que gostoso, em que a gente aprende, a gente troca, a gente reflete, né? A gente se questiona, né? E a gente sonha também, né? Então, é só agradecimento a vocês todos, foi muito gostoso a gente organizar aqui esse webinar de hoje, né? E agradecimentos a todos, aos que participaram, aos que fizeram perguntas, né? E a vocês que se disponibilizaram a participar no primeiro convite, né? Falamos com a Elaine, falamos com o Léo, que os dois toparam aqui, foram muito generosos e toparam aqui na hora. Então, muito obrigada. Tânia, quer fazer um fechamento último? Não? Muito obrigado, Tânia. Leonardo, muito obrigado. Foi um prazer. Elaine, muito obrigado. Então, um beijo a todos, fiquem bem em segurança. Saúde, né? Muito obrigado a todo mundo. Isso é importante. Muito obrigado a todos, tá? Tá bom. Elaine, foi um prazer te conhecer. Não é? Isso, só está começando, hein, Léo? Tem aquele daqui a um ano, não é isso? Tá certo. Valeu, gente. Um abraço. Até logo. Valeu.